no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Quem achar, glorifica o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Primeiro Samuel, fica antes de segundo Samuel. Quem achar, glorifica o Senhor aí, para eu saber que você encontrou. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. 1 Samuel 13, nós vamos ler a partir do verso 8, mas antes eu quero orar, já antes de ler a palavra. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez. Primeiro domingo do mês, nós temos a oportunidade de nos reunirmos como igreja, para te adorar, para te servir, para ouvir a tua voz. E eis agora o momento da tua palavra. Sobre a minha vida a responsabilidade de entregar a palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor use a minha vida. Essa palavra há meses, muitos meses, o Senhor falou comigo sobre ela. E eu venho guardando e tenho esperado o momento de compartilhar a tua palavra. O Senhor me deu a direção de hoje estar compartilhando sobre esse assunto. Eu não tenho dúvida, é por algum propósito, a qual o Senhor deseja. Então, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor abra o coração dos teus filhos, que o Senhor fale com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo. Que nós possamos aprender nessa noite e sair daqui alimentados, corrigidos, exortados, abençoados, libertos, curados, transformados, para a honra e glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, quero nessa noite ministrar sobre o tema, o reinado e a queda de Saul. O reinado e a queda de Saul. Nós vamos hoje ver sobre a história de um homem que foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Todos sabem o que é um rei. E esse homem foi chamado para ser o primeiro rei. Antes de Saul, não havia em Israel um rei estabelecido. Israel vivia em uma teocracia. O que é isso, pastor? Teocracia é porque Deus era o rei supremo do povo. Não havia um homem estabelecido para governar sobre toda aquela terra. Então o povo era governado diretamente por Deus, que usava líderes chamados de juízes. Então Deus levantava pessoas como juízes, como profetas, então eles direcionavam o povo. Esses juízes eram, então preste atenção, eles eram levantados por Deus. E em tempos de crise, para libertar Israel dos seus inimigos, e orientar, trazer direção. Por exemplo, conhecemos a vida, vemos na Bíblia Gideão, Sansão, tem aqui Samuel. Israel era formado por 12 tribos. Quem aqui já ouviu, estudou sobre as 12 tribos de Israel? E cada uma tinha no seu território ali os seus líderes que as governavam, líderes locais. Mas chega um tempo em que o povo de Deus, o povo de Israel, começa a olhar para as outras nações. Então as outras nações tinham reis estabelecidos, e aí eles pedem para Deus um rei. Samuel era o profeta da época, e aí eles olham para as outras nações e veem um rei, e dizem assim, olha, nós também queremos um rei para governar sobre nós. O texto diz que Samuel se entristece, mas Deus fala assim para ele, Samuel, não se entristeça, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, mas que seja feita a vontade do povo. Deus permitiu então que agora a nação de Israel fosse igual às outras nações, e que ao invés de ser Deus que levantasse ali os seus governantes, juízes, profetas, para governar e direcionar o povo, agora eles queriam também um rei para governar sobre o seu povo. Então Deus permite, e aí chega aqui então o reinado desse homem chamado Saul. O texto diz que Saul era um homem forte, era um homem bonito, era um homem guerreiro, não tinha homem com uma beleza igual a que ele tinha, com as características igual a que ele tinha. E nessa noite nós vamos então falar sobre esse tema, o reinado e a queda de Saul. Quando nós falamos em Saul, para quem conhece a palavra de Deus, já logo pensa em alguém que não deu certo. A palavra de Deus nos ensina que melhor do que o início das coisas é o final delas.
Melhor do que começar bem é terminar bem. Não é verdade que, queridos, quantas pessoas que gastam a vida fazendo a coisa certa, esforçando, trabalhando, lutando a vida inteira, mas uma falha, muitas das vezes compromete muito tempo da sua vida. Quantas pessoas que viveram a vida inteira honestamente, e um dia caiu em um deslize, e caiu presa. Eu conheço uma pessoa que trabalhou a vida inteira honestamente, sempre trabalhador, um pai de família, honesto, era um homem de referência, muito trabalhador, mas um tempo da sua vida, ele entrou em dificuldades financeiras, dificuldade emocional, e aí ele cometeu um deslize, escolheu a opção de uma vida mais fácil e foi vender droga. E aí, na sua primeira tentativa, eu conheço essa pessoa pessoalmente, posso falar porque não é daqui, não é da igreja, mas no primeiro ato, eu creio que na primeira vez em que ele foi, talvez levantar um dinheiro mais fácil, armaram para ele, ele caiu, foi preso, e um tempo da sua vida ele passou pagando a consequência de um ato. Uma pessoa que um bom tempo, muitos anos, fez a coisa certa, se esforçou, trabalhando honestamente para sustentar a casa, enfim. Então nessa noite nós vamos olhar para a vida de um homem, e aprender com a vida de um homem. Eu gosto de uma ilustração que eu já falei a vocês. Há uma ilustração sobre a história do sábio, do inteligente e do tolo. Como que é isso, pastor? Existe o sábio, o inteligente e o tolo. Primeiro, quem é o tolo? O tolo é aquele que erra, e continua errando a vida inteira, mas nunca aprende. Você conhece alguém assim? Não vira para o lado, pelo amor de Deus, olha para frente, para você não se comprometer, alguém achar que você está mandando indireta. Mas o tolo é aquele que passa a vida caindo nos mesmos erros. A pessoa errou e sofre a consequência, e ela erra, mas ela não consegue aprender com seus erros. Então ela vive escrava das mesmas situações, entra ano e sai ano, e ela não aprende com os erros. Aí existe o inteligente. Quem é o inteligente? O inteligente é aquele que erra, mas ele aprende. Ele erra, mas ele aprende. Então ele fala assim, olha, eu não posso cair nos mesmos erros. Eu não posso fazer o mesmo que eu estou fazendo. Eu preciso aprender, eu preciso amadurecer, eu preciso avançar, eu preciso sair dessa vida. Então eu preciso aprender com os meus erros. Então nós falamos do tolo, que nunca aprende com seus erros, e falamos do inteligente, que é aquele que erra, mas que aprende com seus erros. E tem a terceira pessoa. A terceira pessoa é o sábio. O sábio é aquele que antes dele errar, o que ele faz? Ele aprende com os erros dos outros. Ele olha o Renan errando, e ele fala assim, meu Deus, eu não posso fazer o que ele está fazendo. Ele ouve a palavra de Deus, ele já procura colocar em seu coração, ele procura aprender antes de errar. Obviamente, todos nós cometemos erros, falhas, mas quão bom seria se nós fôssemos sábios. Nessa noite eu quero convidar você a aprender com a vida de um homem, que foi o rei de Israel, mas que cometeu alguns erros, e esses erros trouxeram destruição sobre a sua vida. Obviamente na nossa vida, muitas das vezes nós vamos precisar errar, mas que nós sejamos pelo menos, no mínimo, inteligentes. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, seja inteligente. Pode falar para ele, agora você pode apontar o dedo assim e falar, seja inteligente. Fala assim melhor ainda, seja sábio. Seja sábio. Agora vai ser agora, eis que te digo, fala assim, ó, não seja tolo. Ó Deus falando, hein? Não seja tolo. Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do verso de número 8, que diz assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto, mal acabara, então presta atenção agora no verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar,
Samuel perguntou: o que fizeste? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Verso 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deixa eu explicar a você o que nós acabamos de ler. O texto está dizendo aqui que Samuel havia falado com Saul. Samuel era o profeta. Então Samuel falou com Saul: olha, eu vou até você, mas você espera 7 dias, que em até 7 dias eu vou até você, e eu vou te dar uma direção do que você precisa fazer, as decisões em que você precisa tomar. Mas o texto diz que os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, e Saul era o rei do povo. O texto diz, se eu não me engano, no verso de número 5, que por volta de 30.000 carros se posicionaram contra o povo de Deus. Então eu imagino que o rei Saul ficou com medo. O povo começou a se espalhar, o povo começou a ir embora, começou a se dispersar. Por quê? Nós vamos morrer. Os inimigos são muitos. O problema é grande, nós não vamos sair vencedores daqui. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o profeta prometeu que chega em 7 dias, mas ele não vai chegar. E então Saul toma uma decisão. Ele pega o holocausto e ele mesmo, o rei de Israel, oferece sacrifícios ao Senhor. Então o texto diz que assim que ele acaba de oferecer o sacrifício, o profeta chega e diz: o que é que você está fazendo? Ele falou: você demorou, e aí eu estava aqui preocupado, o povo começou a ir embora, e eu ofereci o holocausto. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: não seja forçado pelas circunstâncias. Não seja forçado pelas circunstâncias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, 3 capítulos atrás, no verso de número 8, o texto diz assim: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Aqui é Samuel avisando o rei Saul: eu vou, espere 7 dias, eu irei a ti para oferecer sacrifício, holocausto, ofertas pacíficas. E você não faça nada até o dia que eu chegar, porque aí eu vou te dizer o que Deus está mandando o povo fazer, e você, como líder do povo, vai conduzir o povo. Mas qual que é o problema em tudo isso? Quem lembra do Chapolin Colorado? Qual que é a frase mais conhecida dele? Não contava com as minhas astúcias. Ele não imaginava que se levantaria um grande exército. Mas Samuel, você não contou para mim que um grande exército se levantaria contra a minha vida. É fácil esperar quando está tudo bem, mas e quando a coisa está apertando? Tem um exército grande, tem uma aprovação grande, tem dificuldade se levantando. Então, o povo começou a se dispersar, o povo começou a ir embora. Mas o que acontece aqui, queridos? Quem poderia oferecer sacrifício ao Senhor era o profeta. A lei dizia que o rei não poderia fazer o que Saul fez. Mas devido às circunstâncias, então Saul faz o quê? Toma uma atitude que não o cabia. Então eu quero dizer algo a você: aprenda a esperar. Deixa eu te fazer uma pergunta: por acaso você é ansioso? Você é ansiosa?
Quando as coisas saem do nosso controle, quando alguma coisa começa a apertar, notícia ruim, problemas batendo a porta, o medo, a insegurança, situações que se levantam. Então o que acontece? Na hora do medo, queridos, aprenda a esperar. Na hora do medo, muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Não sabe o que é? É que assim, eu sei o que era para fazer. Não, eu até ouvi o culto no domingo, mas chegou segunda-feira, eu recebi uma ligação, e terça-feira veio uma pessoa falar comigo, e aconteceu determinada situação, e eu precisei agir. Tomado pela ansiedade, tomado pela insegurança, tomado pelo medo, tomado pela falta de fé, muitas das vezes nós fazemos algo que não somos chamados a fazer. Por não entender aquilo que Deus falou. E interessante é que muitas vezes nos falta a palavra de Deus. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, mas eu não sei o que o Senhor quer. Senhor, tem uma aprovação, tem uma dificuldade de se levantando, mas eu não sei o que o Senhor quer. Mas quer ver um problema maior? Deus já havia falado. Repete assim comigo, olha, Deus, mais alguém, deixa eu ver. Deus já havia falado. Você já passou por isso? Deus falou com você. Deus falou comigo. Mas o problema se levantou. Saul não poderia oferecer sacrifício. E o verso de número 12 diz assim: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu ainda não obtive benevolência do Senhor. Agora presta atenção nisso, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz assim, olha, e forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Saul coloca a culpa em Samuel. Ele diz assim, olha, o Senhor fez um acordo comigo, espera 7 dias, passou os 7, o Senhor não chegou. O povo se levantou, a dificuldade bateu na minha porta, o meu povo começou a se dispersar, e eu precisava fazer alguma coisa. Então, forçado pelas circunstâncias, eu precisei tomar uma decisão. Então eu quero dizer a você, não seja forçado pelas circunstâncias. Porque muitas das vezes as circunstâncias é quem te define. Deus já deu a palavra, falou, acalma o seu coração, haja desse jeito, faça isso. Mas quando o problema bate a sua porta, você toma decisões contrárias à direção que Deus já te deu. Vivemos aqui uma semana de clamor. Queridos, eu vou falar assim de coração. Nós nos reunimos aqui, eu reuni a liderança da igreja, os obreiros, viemos aqui, fizemos vigília, oramos. E nós oramos pela vida dos pastores, dos pregadores que estariam aqui ministrando. E quanta palavra de Deus nós recebemos nesse dia. Eu não sei se você esteve atento, não sei se você recebeu, eu não sei como veio o seu coração, porque o rio que passa aqui, às vezes não passa aí. Na verdade passa o mesmo, mas você não presta atenção. O mesmo rio que passa aqui, passa aí. Mas na verdade é que às vezes eu não recebo. E como nós fomos alimentados nesses dias. Quantas decisões agora você pode tomar, direção de Deus para a tua vida, escape, livramento, palavra de fé, palavra de coragem, quantas coisas nós recebemos de Deus, mas o que eu vou fazer com o que eu recebi? Samuel disse para Saul, espera, eu vou chegar e eu vou te dar a direção do que você vai fazer. Mas forçado pelas circunstâncias, ele fez algo que ele não podia, era pecado ele fazer o que ele fez. Então eu quero dizer a você, não deixem as circunstâncias definirem a sua vida, definirem as suas ações. Porque toda decisão que nós tomamos tem uma consequência, toda ação tem uma reação. E no verso de número 13, é interessante que o texto diz assim, olha, ele acabou de oferecer o sacrifício e o profeta chegou. Se ele tivesse esperado um pouquinho mais, eu quero dizer a você, queridos, muitas vezes nós perdemos a bênção por tão pouco. Tão pouco. Se nós continuarmos, se nós esperarmos em Deus, se nós crermos realmente, calma, vai passar, o Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle, mas se nós esperarmos, nós vamos ver situações, promessas se cumprindo sobre a nossa vida, mas muitas vezes, devido à ansiedade,
Não, sabe o que é, pastor? O meu marido, a minha esposa, os meus filhos. O senhor não sabe como é que está a situação financeira em casa. Aconteceu tal situação e eu precisei. E aí nós procuramos culpados. Saul disse, forçado pela circunstância. Quando situações se levantarem, abra os teus olhos espirituais e procure entender o que é que Deus está nos permitindo viver. Sabe o que aconteceu aqui? No verso de número 13, o texto diz que Samuel então diz assim, olha, você procedestes loucamente. Sabe por quê? Se você tivesse esperado agora, sabe qual que era a resposta de Deus para a tua vida? O texto diz assim, olha, agora o Senhor haveria de ter confirmado o teu reinado. Se você tivesse esperado, agora o Senhor teria confirmado o teu reinado, mas porque você procedeu loucamente, devido à sua ação, já não subsistirá mais o teu reino. O Senhor já escolheu outro rei para colocar no teu lugar. Você perdeu o trono por causa da tua falta de paciência, por causa da tua ansiedade, por causa da tua falta de fé. Você pode falar misericórdia aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Você está atento à palavra de Deus? Que séria é esta palavra. Se você tivesse esperado, hoje o Senhor haveria de ter confirmado o teu reinado sobre Israel, mas por causa da tua ação, você procedeu loucamente, agora você perdeu o teu trono. Deus já tem um novo rei estabelecido, ele vem de trás das malhadas, segundo o meu coração. A resposta não veio negativa. A resposta veio, se você tivesse procedido bem. Hoje eu li pela manhã Gênesis 4. O pecado jaz à porta. Cumpre a mim e a você dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. Somos nós que escolhemos aquilo que nós vamos colher. As nossas ações é que mudam o nosso destino, mudam aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida. É interessante, muitas vezes Deus diz não. Mas queridos, que triste é saber que Deus vinha para dizer assim, olha, eu só estava esperando um pouquinho mais para ver se você ia esperar. Eu não cheguei a tempo, queridos, porque vamos falar a verdade. Você já chegou em algum determinado lugar e você falou assim, eu cheguei no tempo certo. Nossa, Deus preparou, parece que eu cheguei no exato momento que tinha que chegar. Parece que eu cheguei atrasado e Deus preparou determinado. Queridos, nada sai do controle de Deus. Às vezes você vai sair, o carro não pega, você fala misericórdia. Vai sair, o pneu está furado, uma situação acontece, alguém te para no caminho. Situações acontecem, não sabemos o porquê, mas Deus nunca chega atrasado. E Deus fez com que o seu servo se atrasasse. Quando alguém se atrasa, como você reage? Ó Deus falando, hein? Quando alguém se atrasa, como você reage? Eu não gosto de atraso, obviamente. Algumas coisas nós precisamos ter compromisso, mas algumas coisas também nós temos que entender. Às vezes eu quero sair, quero fazer alguma coisa, começa a se levantar toda a situação. Não é atraso por irresponsabilidade, é atraso porque Deus está fazendo alguma coisa. Então o que eu preciso fazer? Calma do coração. Eu não sei o livramento que Deus está dando, eu não sei a porta que Deus está abrindo, eu não sei o que está acontecendo. Então que nós saímos daqui com essa palavra no nosso coração. Não podemos achar que as nossas ações não têm consequências. Não podemos achar que aquilo que nós fazemos da nossa vida não dá em nada. Porque uma simples ação. Ele diz assim, o senhor chegou atrasado. O povo estava lá posicionado. O meu povo começou a ir embora. Eu falei, eu vou falir a empresa. Eu vou perder a família, eu vou perder o marido. E vai acontecer isso na minha casa. Eu preciso agir. Mas eu agi em pecado. Eu desobedeci a palavra do Senhor. Deus já havia falado comigo e eu preferi fazer segundo as minhas forças. Então Samuel chega e é como se ele dissesse assim, eu ia mudar a história da tua casa. Eu ia mudar a história da tua vida financeira. Eu ia mudar a história da tua empresa. Eu ia responder a tua oração hoje. O desejo do teu coração, eu ia confirmar aquilo que você deseja. Mas você procedeu loucamente. E agora a tua casa já não é tua. Esse reinado não é teu. O Senhor já escolheu para si um novo rei sobre Israel.
O texto vai falar sobre mais alguns pecados da vida de Saul. No capítulo de número 15 do primeiro livro de Samuel, nós vemos que Deus dá uma ordem. Havia um homem chamado Agag, que ele matou os filhos das mulheres do povo de Deus, as crianças, ele matava. Então Deus dá uma ordem, e manda, através do profeta Samuel, ele diz assim: olha, vai até Agag, mata ele, mata todo o povo, e preste atenção, Deus disse assim: olha, mata até as crianças de colo, eu quero que extirpa toda esse povo, eu não quero saber mais desse povo, devido àquilo que eles têm feito, eles vão colher, passa o facão em tudo. Queridos, nós cremos em um Deus de graça, cremos em um Deus de amor, cremos em um Deus de misericórdia, mas o nosso Deus também é um Deus justo. E chega um momento que o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus transborda. Para nós é estranho pensar que Deus fala assim: ó, mata os pais, mata as mães, mata as crianças de colo, mata as crianças que estão amamentando, mata tudo, porque eu quero que esse povo saiba o que as mães do povo de Deus, o povo de Israel, têm sofrido. As mães ficaram sem filhos, e você vai extirpar todo o povo, e eu não quero que traga nada, acaba com eles, e não é para trazer um despojo deles. Sabe o que Saul faz? O texto diz que eles vão. Eu não vou ler para não ficar muito comprido. Você pode ler 1 Samuel, capítulo de número 15, 2 capítulos para frente. O texto diz que Saul vai para a batalha, vence o povo. Mas o texto diz que ele pega o rei e traz junto com ele. Pega das melhores iguarias, algumas coisas, e traz também. E o desejo dele era sacrificar ao Senhor. Então, mais uma vez, ele decepciona, ele desobedece uma ordem direta de Deus. Então Samuel vai e o adverte fortemente, dizendo: o que eu te mandei fazer? O que eu te mandei fazer? Leia comigo, por favor, o capítulo de número 15, verso de número 14. 1 Samuel 15, 14 diz assim: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? E respondeu Saul: é de Amaleque. De Amaleque os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruiremos totalmente. Você conhece gente assim? Olha, não olha para o lado não. Mas, gente, eu não gosto de desculpa. Sinceramente, a minha esposa me conhece. Eu acho que Deus não gosta de desculpa. Sabe o que Saul faz? Deus fala para ele: eu não quero ninguém. Eu não quero rei, eu não quero ovelhas, eu não quero bens, eu não preciso de nada disso. Destrói tudo. Aí sabe o que Saul faz? Sabe o que é? Então nós trouxemos Amaleque, trouxemos o melhor, mas deixa eu te falar, nós vamos oferecer para Deus, e o resto que for ruim nós vamos queimar. Samuel fala: você está louco? O que você está fazendo? Verso de número 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da sua ajuda. Deus espera que nós obedeçamos a sua palavra. Você pode dizer um amém por isso? Deus tem uma vontade absoluta para você. Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem bênçãos para realizar sobre a sua vida. Deus tem propósito para se cumprir. Mas eu posso te dar um conselho? Não dá desculpa para Deus. Não ache que você consegue Conhece aquele ditado que diz assim, ó: esse dá nó até em gota d'água? Conhece alguém assim? Bicho, ó, esse é liso, dá nó até em gota d'água. Mas em Deus nós não conseguimos. Sabe o que é, Senhor? É que assim, eu estou passando por isso, e assim, eu quero fazer para o Senhor. Deus diz: por acaso eu preciso disso? Por acaso eu preciso do teu dinheiro? Por acaso eu preciso dos teus talentos? Por acaso você acha que eu preciso de você? Você acha que eu preciso Não, é melhor obedecer do que
sacrificar. Sabe o que acontece aqui? O texto diz então que Samuel se ira e o Senhor fala: agora você vai lá, corta o pescoço de Agag, porque eles verão, eles saberão o que é que acontece com alguém que mexe com o povo de Deus. O que eu estou querendo dizer agora? Eu quero chegar na parte, para mim, é mais profunda da vida de Saul. O Senhor está nos ensinando que algumas coisas não acontecem do dia para a noite. Saul cometeu seguidos erros, seguidos deslizes, seguidas desobediências. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Às vezes a gente vê a vida de uma pessoa indo à destruição, às vezes a gente vê a vida de uma pessoa que não muda, e obviamente a gente se compadece. Mas como que nós temos andado diante do Senhor? O segundo ponto é quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Leia comigo, por favor, o capítulo de número 16. Verso de número 14. O texto diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito, está com letra maiúscula ou com letra minúscula? Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Após sucessivos erros e pecados de Saul, o texto diz que o espírito do Senhor se afasta dele. O Espírito de Deus sai da vida do rei de Israel. E meus irmãos, prestem atenção: quando já não somos mais guiados pela presença de Deus, quando já não somos mais guiados pelo Espírito de Deus, a vida do homem entra em declínio. Não há nada que eu e você consigamos fazer pelas nossas próprias forças. Se você acha que eu sou bom, se você acha que a Bianca é boa, se você acha que o Marcelo é bom, se você acha que a Carol é boa, se você acha que o André é bom, qualquer um de nós aqui, se há algo de bom em nós, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Tira o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, que você vai ver quem eu sou. E o texto diz que o Espírito de Deus sai da vida de Saul. E quando ele sai, então entra um espírito maligno que o atormentava. Ele começou a ter problemas espirituais, começou a ter problemas emocionais e começou a ter tormentos. Então os seus servos agora dizem: olha, você está em tormento, nós precisamos fazer alguma coisa. Chame alguém que saiba tocar uma harpa. Quem sabia tocar harpa? Davi. Olha como que Deus faz as coisas. E aí então chega Davi para tocar a harpa diante do rei. Ele seria o próximo rei. E aí Deus já começa ali a unir um novo tempo. Mas preste atenção sobre isso. Deus então permite, mas pastor, como assim? O texto diz, verso 15, então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Como assim um espírito maligno de Deus? Porque Deus não tenta ninguém, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Como? Mas Deus permite. A palavra de Deus diz que Satanás chega diante de Deus e Deus diz assim para ele: você tem observado meu servo Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você precisa entender que tudo que há na terra acontece ou pela vontade permissiva ou pela vontade absoluta, plano, propósito, desejo de Deus. Saul desobedeceu à vontade de Deus. Saul entrou e andou contra aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então o Espírito de Deus se afasta e Deus permite então que espíritos malignos o atormentem. E quando esse homem então agora já não tem mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele entra em declínio. A palavra de Deus fala em Mateus, se não me engano, no capítulo de número 15, fala sobre o filho pródigo.
O texto diz que havia um homem que tinha 2 filhos. O mais moço chega no pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me pertence. E ele pega aquilo que ele recebe do pai, e ele vai para longe do pai, e gasta tudo dissolutamente, gasta todos os seus haveres, tudo que ele tinha. O texto diz que, caindo em si, ele se lembra da casa do pai, de tudo que ele tinha na presença do pai. Ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai, far-me-ei como um dos seus trabalhadores, porque na casa do meu pai há pão com fartura. O texto diz que quando ele está voltando, o pai o avista, abre os braços e corre para ele e o recebe de braços abertos. Eu creio que Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas preste atenção agora nisso. Pastor, como é que Deus recebe um de braços abertos e o outro texto diz que o Espírito Santo já foi embora? Como é que é possível algum determinado pecado tão grande, quantas coisas a pessoa precisa fazer para que já não haja mais esperança para ele ou para ela? Eu creio que Deus sempre está de braços abertos para nos receber, mas há um problema. Muitas vezes nós chegamos em um nível de pecado, de desobediência tão grande, que eu já não consigo voltar mais. Muitas vezes um pecado contra o Espírito Santo. Muitas vezes foi e Deus te corrigiu, e muitas vezes foi e Deus me corrigiu, e Deus: Renan, não faça isso, Renan, não faça isso, Renan, não faça isso. E chega um momento que Deus fala: Renan, faça o que você quiser. E Deus te entrega as suas próprias paixões. E quando Deus te entrega as suas próprias paixões, e já não há mais o Espírito Santo dentro de você, você já não consegue mais voltar sozinho. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi crucificado, haviam 2 pecadores ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Um deles começa a zombar de Deus, mas um deles tem os seus olhos abertos. A graça, a misericórdia do Senhor é revelada sobre ele. E ele diz assim: como você pode dizer isso a esse homem? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não tem pecado. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem era considerado um maldito, pecador, só era crucificado alguém que tinha dos maiores crimes que poderia haver na terra. Mas a graça do Senhor o alcança, o amor, a misericórdia nos seus últimos momentos de vida. Então não tem um tamanho do pecado que nos impeça de voltar para Deus. Pastor, mas o meu pecado é muito grande, eu não consigo voltar. Não tem a ver com o tamanho do pecado. Tem a ver com chegar o momento em que Deus te entregar as suas próprias paixões. Renan, você sabe o que você precisa fazer? Renan, eu te perdoo, não faça mais. Lembra da mulher adúltera? Quando ela chega colocam ela diante do Senhor, e Jesus diz: alguém te condenou? Ela diz: não, meu Senhor. Então ele diz: eu também não te condeno, mas vá e não faça mais. O desejo do meu coração é que nós saiamos daqui nessa noite entendendo: a graça do Senhor é revelada sobre nós, um favor imerecido. A sua bondade, a sua misericórdia se renovam em nossas vidas todos os dias. Mas que nós não sejamos entregues às nossas próprias paixões. Que nunca se afaste de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Se você pecou hoje, o Senhor te espera de braços abertos para te receber, para te perdoar. Mas tome cuidado, não pense: eu vou fazer hoje e amanhã Jesus me perdoa de novo. Eu vou fazer hoje porque não vai ter consequência. Ah, mas pastor, forçado pela circunstância, eu fiz, mas amanhã eu corrijo. Há um momento em que o cálice da ira do Senhor transborda. E o maior medo em que nós devemos ter, eu quero chamar o louvor, por favor. Eu considero talvez a pior coisa da vida de um homem e de uma mulher de Deus. É quando Deus disser: faça a sua vontade. A palavra de Deus diz em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o que meu pai é? Toda vara que estando em mim der frutos, ele poda. E a que não dá fruto, ele... Você está entendendo a palavra?
Se nós estamos dando fruto, Ele poda, para que haja maior crescimento, desenvolvimento, mais frutos. Mas quando já não há mais frutos, Ele poda. E há uma diferença, Ele corta. Há uma diferença entre a poda e o corte. A poda é para o aperfeiçoamento, é para os frutos, é para o crescimento. A poda. O corte é porque já não há mais esperança. Essa é uma palavra de conscientização para mim e para você. Essa é uma palavra de evangelho puro. Que nós possamos saber quem é Deus. Você vê que Deus chegou com uma notícia boa para ele. Se você tivesse procedido bem, se você tivesse esperado, hoje Deus teria estabelecido o teu reinado, Saul. Mas você procedeu loucamente. Talvez você pense assim: ó, você está para sair daqui. Eu quero fazer uma pergunta a você: quais são os seus planos para hoje? Quais são os seus planos para amanhã? Quais são os nossos planos para essa semana? Talvez você diga assim: ó, eu vou dar uma voltinha no mundo, vou fazer umas coisas aí e depois eu volto. Eu vou dizer, vai ter um dia que você não vai conseguir voltar. Tem um dia que você não tem mais forças para voltar. Fique de pé, por favor, você que pode. O tema da mensagem hoje é o reinado e a queda de Saul. E se nós lermos a palavra de Deus até o final do capítulo de número 31, vai falar sobre a morte de Saul. Mas para mim a queda de Saul não foi a sua morte. Para mim a queda de Saul foi no capítulo 16, quando diz assim: o Espírito Santo do Senhor já não estava mais sobre ele. Que essa palavra mexa com o nosso coração, com a nossa vida. Que a nossa oração seja nesta noite: Senhor, que o Senhor me pegue pela tua mão e me sustente, Senhor, na tua presença. Que o Senhor não deixe que os meus pés vacilem, não me deixe brincar achando que eu posso fazer e que não dá nada. Preste atenção aqui. Deus tem um chamado para pessoas aqui. Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. Amém. E quando Deus me chama para um propósito, queridos, Davi cometeu atos mais graves do que Saul. Davi pegou a mulher de Urias, a concebeu, descobriu que ela estava grávida, mandou uma carta através do seu servo e diz: olha, mata o marido dela, porque vai sair, todo mundo vai saber que eu tomei a mulher dele. Põe ele na frente da batalha, mata ele. Ele matou a mulher do seu fiel soldado. Ele tomou ela para si. Então chega Natã e o revela que era ele o pecador. Mas quando ele descobre quem ele era, ele diz: Senhor, leva tudo, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu pequei. Leva tudo de mim. Mas ele diz: Senhor, só não me tira a tua presença. Salmos de número 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Torna a dar a mim, Senhor, a alegria da tua salvação. No verso de número 4 ele diz: Senhor, eu pequei contra ti e somente contra ti eu pequei. Então preste atenção aqui. Ele diz assim: olha, o meu pecado estará constantemente, diariamente diante de mim. Queridos, quando você faz algo de errado, não tem jeito. Você vai a vida inteira se lembrar dos seus erros. Mas o perdão é lembrar sem sentir dor. Então ele diz: Senhor, o meu pecado vai estar sempre diante de mim. Eu matei um homem, eu tomei a mulher dele para mim. Por consequência, o filho dela que engravidou, o Senhor levou. Eu perdi um filho.
por causa das minhas ações. Mas Ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim o Teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da Tua salvação. Você está alegre? Você está alegre, querido? Você é alegre por servir ao Senhor? Pastor, eu não sou. Pastor, não estou. Então ore assim como Davi. Diga: Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor nessa noite. Que nós possamos aprender com a vida desse homem e dizer: Senhor, que o Senhor me sustente na sua presença, em nome de Jesus. Diante da palavra que nós recebemos, eu quero orar por essa palavra. Senhor, eis aqui, Senhor, a nossa vida. Ouvimos nessa noite uma palavra de conscientização, uma palavra onde podemos olhar para a vida de um homem, o rei de Israel. Creio que Saul foi muito acima de qualquer cargo que qualquer homem e mulher aqui nesta igreja possa ter. Ele foi chamado para ser rei do povo de Israel. Nós vemos que o Senhor diz: se você tivesse procedido assim, eu teria hoje estabelecido o teu reinado. Mas segundo as suas ações, hoje eu escolho um novo rei sobre Israel. Senhor, eu quero pedir a tua misericórdia sobre a tua igreja, sobre a minha vida. Quero pedir que o teu Espírito Santo faça o agir necessário, que a tua palavra, que o Senhor me direcionou a trazer nessa noite por algum propósito, possa cumprir. Transforma os nossos corações, perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos purifica, nos sustenta na tua presença. Pega em nossa mão, não deixe, Senhor, que venhamos a caminhar para um caminho de destruição, que a ansiedade, o medo, a dúvida, a falta de fé, nada faça tomarmos decisões em que nos afaste da tua presença.
a que nos leve a um caminho de paz, de destruição. A tua palavra diz: há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas no final são caminhos de destruição. Que o Senhor nos conduza a caminhos de paz, que possamos esperar, ficar firmes, nos sustentar na tua palavra. Melhor do que iniciar bem, que começar bem, melhor é que chegar a um cargo de rei, é terminar como filho, é terminar na tua presença. É quando o Senhor voltar, o Senhor olhar para nós e dizer: bem-vindos, benditos do meu Pai. Aleluia. Entrai no gozo do teu Senhor. Não importa o cargo que tenhamos na terra, não importa quantas coisas venhamos a conquistar, que sejamos achados quando o Senhor voltar e chamar-nos como filhos do Deus Altíssimo. Pedimos a tua misericórdia, pedimos que o Senhor nos sustenta. Declaramos, Pai, que precisamos do Senhor, que não venhamos cair nos erros que Saul caiu, que não venhamos cair nos erros que Davi caiu. Mas se por acaso, Pai, venhamos a errar em algo, que nada seja maior do que o nosso desejo de estar na tua presença, que nada tome o seu lugar no nosso coração, que não seja um emprego, uma profissão, uma empresa, um casamento, um homem, uma mulher ou um filho, que nada na nossa vida seja maior do que o Senhor. Que o Senhor torne a dar a todos nós a alegria da tua salvação. Cria em nós um coração puro, renova dentro de cada um de nós um espírito inabalável, que nada venha nos abalar, que nada venha nos fazer cair, mas que a tua presença nos sustente hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você foi alimentado pela palavra do Senhor? Que nós saiamos daqui com ela no nosso coração, uma palavra de conscientização, uma mensagem pastoral para nós que somos igreja. Essa não é uma mensagem evangelística, não é para quem está fora, é para nós que somos cristãos, que temos uma caminhada com o Senhor e oramos para que Ele nos sustente na sua presença. Amém? Eu quero, por favor, chamar o pastor Paulo e a pastora Jane. Eu quero agora ministrar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta é a ceia do Senhor. Se talvez você não tem o hábito, você que está chegando na igreja e não se familiariza ainda com isso, não se sinta constrangido. Esta não é apenas uma prática da igreja, mas é uma prática bíblica. Mateus 26, 26 fala sobre a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e diz: e olha, comam, isso aqui simboliza o meu corpo. Pegou ali o suco da videira e disse: tomam, isso simboliza o meu sangue. O meu corpo será entregue na cruz para perdão dos seus pecados. O meu sangue será entregue na cruz para remissão dos seus pecados. Ele diz: olha, façam isso até que eu volte. Ele diz: olha, eu estou fazendo isso com vocês, eu não farei mais até o dia em que eu voltar, e nós faremos todos juntos no reino do meu Pai. Por que vocês fazem isso, pastor? Qual que é a frequência que vocês fazem? Nós fazemos todo o primeiro domingo do mês.
Poderia ser 2 vezes por mês, poderia ser 3 vezes por mês, poderia ser no sábado, poderia ser na quarta, poderia ser todo dia. Mas nós convencionamos, 1 vez por mês, nós vamos fazer memória do ato de Jesus na cruz, para dizer: Senhor, nós cremos, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Eis aqui o pão que simboliza o teu corpo, eis aqui o suco da videira que simboliza o teu sangue para a remissão dos nossos pecados. E nós estamos aqui dizendo: nós fazemos parte do teu corpo, porque nós tomamos aqui juntos, e quando o Senhor voltar, nós tomaremos todos juntos diante do nosso Senhor. Pastor, quem pode tomar? Pastor, quem não pode tomar? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O desejo dessa palavra não é te acusar, mas é te conscientizar que nada te afaste do corpo, que nada te afaste da presença. Se Jesus voltar hoje, presta atenção, se Jesus voltar hoje, você cearia com Ele na glória? O que tem nos impedido de cear, não apenas aqui, mas na glória com o nosso Senhor? Então é por isso que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba, e assim faça parte do corpo, porque quando Jesus voltar, nós faremos junto com Ele, em nome de Jesus. Convido você a estender as suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor e consagrar ao Senhor esses alimentos, em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este pão, por este alimento, o suco de uva. O pão simbolizando o teu corpo, o suco de uva simbolizando o teu sangue derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. É a graça, favor imerecido, não merecemos, mas o teu amor é sobre nós. E agora consagramos ao Senhor todos esses alimentos em nome de Jesus. Queridos, nós iremos entregar os alimentos, e você que deseja participar, eu convido você a sair do seu lugar e pegar o seu alimento, em nome de Jesus. O seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, és rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Glória a Deus, glória a Deus. Todos que desejam receber o seu alimento, a palavra do Senhor diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu quero convidar você a levantar assim o seu alimento ao céu. Eu quero convidar primeiramente você
agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós nessa noite nos reunirmos em sua presença mais uma vez até que Ele volte. E o texto diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o partiu, e diz, e o abençoando, o deu aos discípulos, dizendo: comei, porque isto é o meu corpo. Comamos todos em nome de Jesus. Pode abrindo o seu cálice. O texto diz: a seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Este suco de uva simboliza o sangue do Senhor que foi derramado na cruz por amor e para perdão dos nossos pecados, para a remissão de muitos. Eu convido você a fechar os seus olhos, a estender ao Senhor o seu cálice e oferecer ao Senhor palavras de gratidão, palavras de adoração. Dizer: Senhor, obrigado. Obrigado mais um dia, obrigado mais um mês, obrigado pelo teu amor, obrigado por o Senhor me sustentar na tua presença. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Obrigado por fazer parte do corpo. Senhor, que quando o Senhor voltar, que nós estejamos firmes na tua presença. Em nome de Jesus, tomemos todos. Verso de número 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! E os povos verão e virão, assim ao acender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, aleluia. Prevaleceu, Leão de Judá. Glórias ao Senhor, aleluia. Ele vive. Glória a Deus. Ele vive. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Eles querem desligar o som, eles querem desligar o nosso... Glória a Deus. É que a bateria pode desligar. Essa que vai bateria juntar. pode, né, Vaso? Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, fechar os seus olhos. Quero despedir você. Desejo a você um final de noite, final de domingo abençoador. Uma semana extraordinária na presença do Senhor. Estenda a sua mão para cá, Pai.
graças te damos por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela unidade da tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Eu entrego em tuas mãos a nossa semana, o nosso final de domingo. Que o Senhor nos dê uma noite de sono restauradora, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda semana, uma semana abençoada, extraordinária na tua presença. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós. Nos guarda, Senhor, nos livra, nos sustenta, nos guia, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito Santo. Cuida, Senhor Deus, de cada homem e mulher que pega rodovia, estrada, serviços perigosos. Cuida do nosso casamento, da nossa vida, dos nossos filhos, dos pais, nossa saúde. Todas as coisas entregamos ao Senhor. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa. E o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.